É isso, Milton, de volta no Rede Esportes para falarmos mais do Atlético, hein? É o galã da massa agora pensando em Copa Libertadores da América. Ficou aquele gostinho amargo do fim de semana, o empate contra o Curitiba, a informação que já trouxemos, né? A ausência do Savarino, que foi o herói do jogo contra o Coxa no sábado, fez os 2 gols do Atlético, ele fica de fora. Então, técnico Turco Mohamed tem uma última atividade hoje para definir este time do Atlético que vai a campo contra o Independiente Del Valle. Até a respeito disso, Milton, vamos falar um pouquinho com os comentaristas aqui no Rádio Esportes a respeito da classificação, porque o Atlético visita amanhã o Del Valle às 9h30 da noite neste grupo D da Libertadores. Tanto o Del Valle como o Atlético tem 4 pontos cada. E aí perguntaria a vocês, começando contigo, Simões, se o empate amanhã pode ser considerado um bom resultado por se tratar de um jogo fora de casa e na matemática deixaria os 2 times aí com 5 pontos, quer dizer, os 2 na liderança, né? A diferença ali no saldo de gols, ou o Atlético tem que fechar e ponto final com a vitória, hein, Simões? Olha, o Thiago, eu vejo o Atlético ele com um duplo objetivo nessa fase de grupos da Copa Libertadores. O primeiro, ser líder da chave D, do grupo D, e ele hoje divide essa condição com o Del Valle, que está em primeiro lugar só porque tem um número maior de gols marcados, né, 4-3 em relação ao Galo. Mas eu vejo o Atlético também, tá, duelando aí, principalmente com Palmeiras, Flamengo, River Plate, pela condição de melhor campanha, tá? E se a gente for pegar esses 3 clubes que eu citei aí, e que eu acho que eles aparecem como os principais concorrentes do Galo até pela taça, depois eu quero até que o Léo fale isso pra gente, se ele concorda. O Palmeiras já venceu os seus 2 jogos nessa Libertadores. O River Plate venceu os seus 2 jogos e o Flamengo também. Então, e o Atlético, ele gosta de decidir em casa. Então, o resultado é importante porque vem de um empate com o América e se o Atlético não vence o Del Valle, ele corre o risco de ver essa distância para esses 3 clubes, que já é de 2 pontos, aumentar ainda mais. Então, por isso que eu vejo esse jogo como muito importante para que o Atlético se mantenha ali na briga pelo primeiro, segundo lugar geral dessa fase de grupos da Copa Libertadores. Ô Simões, eu concordo com você. Acho até que se o Atlético tivesse vencido o América, aí talvez o empate contra o Del Valle poderia ser. O Galo agora meio que se vê um pouco obrigado a buscar 2 pontos fora de casa, porque ele deu uma tropeçada, né? É um clássico, é um jogo difícil, o América melhorou, a gente sabe disso tudo, mas no planejamento do Atlético foi um tropeço. Então 2 pontos a menos do que programava o Galo ganhar os seus 3 jogos em casa. Por isso deve buscar esse resultado contra o Del Valle. É lógico que a gente fala isso tudo aqui hipoteticamente, analisando números. Se pega um jogo muito encardido, né, uma noite ruim da defesa, toma um 2-0 no primeiro tempo e busca um 2-2, o empate passa a ser um bom resultado. Depende muito das condicionantes ali do jogo, de como vai transcorrer. Mas pela tabela de classificação e pela expectativa que o Galo tem, e sim, ele é um dos 3 favoritos, junto com o Flamengo e com o Palmeiras, eu acredito que o Atlético tem que jogar para vencer o Del Valle. Léo, e tem outro aspecto nessa terceira rodada, que fecha o turno, tá? O Palmeiras joga contra o Emelec na quarta-feira, lá no Equador. O Emelec é o vice-líder da chave, é o time mais complicado, é o principal rival do Palmeiras, perto de Deportivo Táchira e Independente Petroleiro. Tá? O River Plate, que eu citei também, e que tem 100% de aproveitamento, ele encara o Colo-Colo no Chile, em Santiago. O Colo-Colo também tem 6 pontos, é aquela chave do Alianza e do Fortaleza. Então o River joga fora de casa com seu principal concorrente, e o mesmo acontece com o Flamengo. O Flamengo é líder da sua chave com 6 pontos, a Católica do Chile e o Talleres tem 3, e o Flamengo joga com a Católica na quinta-feira lá no Chile também. Então, quer dizer, é uma rodada em que os 4 jogam fora de casa e que, se o Atlético vence, ele pode se aproveitar de empate ou derrota de um desses 3 concorrentes principais que ele tem, não só para o primeiro lugar geral da fase de grupos, e isso garante decidir em casa até a semifinal, mas também até pela taça, né, Léo?
Porque, ô Simões, se o Atlético tem um tropeço contra o Del Valle, ele se complica bem. Porque, vamos dar uma viajada aqui. Se o Tolima vence o América aqui, complica o Atlético. Se o América vence o Tolima, encosta no Atlético, porque o grupo todo cheio. Então o Atlético não pode nem pensar em perder esse jogo lá também. Então, pode, pela tabela de classificação, trazer mais problemas do que além desse que a gente já está pensando lá na frente, né? Esse é um jogo de suma importância para o Atlético. E eu, pelo que eu vi do Del Valle no jogo contra o Coelho, eu acho que o Atlético tem plenas condições de chegar lá e vencer. Mas esse Independente Del Valle sempre é osso duro de roer lá, né? Então, eu vou aguardar um pouco mais, mas que o Atlético trate com a seriedade devida, e imagino que esteja levando, força máxima, não tem rodízio, não tem os melhores que puderem jogar para ganhar esse jogo lá e sim, se estabelecer como a gente tem colocado como um dos favoritos para a Libertadores. Thiago?